100 anos da profissão de Relações Públicas no Brasil. Saiba como escolher melhor os candidatos à eleição. E ainda hoje as novidades do Diário FMG, as vagas de estágio e o Fica a Dica Dentista. O Circuito FMG está no ar. Boa noite! 100 anos da profissão de Relações Públicas no Brasil. Para comemorar a data, uma reportagem especial sobre a área e a importância do profissional de RP. Lorena, estudante da UFMG, não tinha muita certeza sobre qual carreira seguir, mas sempre teve interesse em trabalhar com gestão cultural. Foi quando descobriu a área de Relações Públicas. Eu optei pelo curso de Relações Públicas por acreditar que é uma área que está em desenvolvimento e que também tem muito a ver com a minha personalidade. O pensamento estratégico, a comunicação estratégica tem muito a ver com o meu perfil, mais do que as outras áreas de comunicação. E também por essa questão de trabalhar com o público, de fazer sempre esse intermédio entre a empresa e o público. Acredito que o profissional de relações públicas ele tem que ter um pouco de gingado, digamos assim, de se adaptar em várias áreas, porque até o setor de gestão cultural vai ter momento que ele vai estar em crise e vai precisar de ter um pensamento estratégico para solucionar a crise. Desde a abertura do primeiro departamento no Brasil em 1914, os profissionais de relações públicas desenvolvem estratégias criativas de comunicação por meio da promoção da imagem de empresas e instituições, uma área que vem ganhando mais espaço. Hoje a gente percebe um avanço extraordinário da comunicação organizacional. Em que sentido? Hoje, as organizações corporativas, quando eu falo organizações, sejam elas instituições públicas, privadas, as chamadas ONGs, são organizações hoje que reconhecem a necessidade de desenvolver e de investir na sua comunicação. Essa comunicação ela é necessária por conta da complexidade da sociedade contemporânea, que demanda um diálogo mais refinado, um diálogo mais estreito dessas organizações com segmentos da sociedade. Com um processo cada vez mais inclusivo, os profissionais estão preocupados com o bom relacionamento com diferentes públicos. Existe uma estreita e fundamental relação entre comunicação e democracia. E para os profissionais de relações públicas, o desafio é colocar os instrumentos, as ferramentas que são variadas, refinar e adequar essas ferramentas, seja como conhecimento ou como técnica, a serviço das instituições e das realidades com que os profissionais lidam. Essa aproximação do cidadão das instituições é que torna as instituições mais transparentes, mas cidadão consciente. Então, a comunicação pública ela tem esse papel também. De provocar a participação do cidadão, de trazê-los, de falar da agenda, de mostrar o que está em debate e trazer o cidadão para dentro das instituições. Esse lugar de atuação, esse lugar prevalece, mas eu vejo que no campo da comunicação você tem uma demanda que é para essa área de comunicação digital. E aí é outro lugar de atuação profissional que coloca tanto para esse profissional, por conta da complexidade disso nas organizações, outros desafios, que é de você pensar novas referências de atuação e ações de planejamento e comunicação organizacional com base nessa existência da comunicação digital, que é outro modo de pensar a comunicação. Ficam aqui os nossos votos de parabéns aos profissionais de RP. E nesta sexta-feira tem mais comemoração. Amanhã é o dia do dentista e por isso Fica a Dica traz recomendações para a saúde bucal. Hoje a dica é sobre o mau hálito. A maioria das pessoas, pelo menos 75% das pessoas tem mau hálito. E esse mau hálito ele pode ser causado ou pelas doenças gengivais, certo? Ou também por problemas estomacais. Mas na maioria das vezes é a placa que forma ao redor do dente e essa formação de gengivite e periodontite é que vai induzir essa formação, esse mau hálito. O mau hálito ele também pode estar advindo da língua. Se você não escova corretamente a língua,
você também pode ter um mau hálito causado pelo acúmulo grande de bactérias na língua. Amanhã a dica é sobre o amarelamento dos dentes, não perca! Diário FMG. Carolina Moura está na redação da TV e traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Carolina. Boa noite, Bremer. Hoje, ao meio-dia, na Praça de Serviços da UFMG, aconteceu um debate com os candidatos ao governo de Minas. Compareceram Cleide Donária, do PCO, Túlio Lopes, do PCB, Fidelis Alcântara, do PSOL e Eduardo Ferreira, do PSDC. Os candidatos Fernando Pimentel, do PT, e Tarcísio Delgado, do PSB, enviaram representantes. E o prédio da Biblioteca Central da UFMG vai ficar fechado amanhã para dedetização. No prédio também funciona o Centro de Comunicação, o CDCom, a Coordenadoria de Assuntos Comunitários, a CAC, e a Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior, a GIS. Os livros de empréstimo para o fim de semana podem ser retirados agora à noite e devolvidos até às 9h30 da manhã de segunda-feira. As demais bibliotecas do campus funcionarão normalmente. E amanhã é o dia da unidade alemã da UFMG. O evento vai contar com diversas atividades relacionadas à cultura alemã, como oficinas para aprendizagem da língua, manifestações artísticas e palestra informativa sobre a Alemanha. O evento é organizado pelo Leitorado do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. A palestra de abertura vai ser realizada à 13h no auditório 1007 da Faculdade de Letras, no campus Pampulha. A programação vai se estender ao longo do dia até às 18h. E a CRIA UFMG está completando 15 anos e amanhã às 19h acontece a comemoração. A comemoração será no auditório A102 do CAD2 na UFMG. Você não pode perder. Eu volto amanhã com mais notícias. É com você, Bremer. Muito obrigado pelas informações, Carolina. E no próximo domingo é dia de eleição no Brasil. Em meio a tantas informações sobre os candidatos, é importante saber como decidir o voto. Ainda não sabe quem vai votar? Lembrando que esse ano nós vamos votar em 5 candidatos: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. E quem está aqui ao meu lado e vai nos ajudar um pouco sobre o voto, sobre como tomar a decisão do voto, é Paulo Vitor Melo, doutorando aqui de Ciência Política da UFMG. Bom, Paulo, primeiramente fala para a gente a importância do voto. O voto é importante que ele é o momento em que o cidadão volta a ter todo o poder político em suas mãos, para tomar sua decisão e assim poder, com ele, decidir qual o melhor caminho ou o caminho que o país irá percorrer nos próximos anos. Porque a política não está só em Brasília ou só num gabinete fechado. A política está em tudo que você toma, em todas as decisões que você toma, e tudo que está no seu dia a dia envolve a política. Certo. Fala um pouco para a gente, um pouco dessa consciência de votar, porque muita gente acha que não é importante, vota de qualquer jeito. Qual que é a importância e o pensamento consciente do voto? O voto, como eu frisei agora há tempo atrás, é o principal momento que o eleitor é escutado e pode expressar na urna a sua opinião e as suas decisões. A decisão na urna, ou a apresentação do seu voto, tem que ser bem tomada por causa disso, inclusive. Porque a decisão de hoje irá guiar o Brasil e as atitudes nos próximos 4 anos. Então, tem de se tomar cuidado e pensar em que votar. Porque o voto não é só o ato de votar, é, na verdade, a definição de um caminho pelos próximos 4 anos que iremos percorrer. Certo. E quem ainda está indeciso, apesar do pouco tempo, ainda não sabe quem vai votar, qual o conselho que você dá para poder tomar essa decisão? Temos que aproveitar o que temos aí. Estamos vivendo uma era midiática, aproveitar, inclusive estamos falando para a televisão. Você pode coletar informações, olhar a internet, blogs, saber o que a pessoa fala, ouvir os dois lados, não quando escolher um candidato, pesquisar sobre ele, usar todas as ferramentas que temos disponíveis na contemporaneidade para tomar a melhor decisão, como disse uma vez, para que tivemos o melhor caminho futuro nos próximos 4 anos. Certo. Ainda há tempo da gente falar um pouco dos candidatos em quem a gente vai votar. Fala rapidinho das funções de cada deputado, senador, governador e presidente de uma maneira bem geral. Deputados e senadores têm uma função específica que é a função de legislar e controlar o papel do executivo.
Ou seja, eles têm o poder de propor leis e observar se o executivo, no caso, governadores e presidentes, estão executando muito bem o que está sendo proposto e as suas demandas. Então, os deputados têm o papel de avaliar, ou seja, eles são os responsáveis por fazer a checagem do que o eleitor faz somente na época eleitoral. Os deputados são, sim, a voz mais próxima do eleitor. E eles são responsáveis por dar esse respaldo e responder. Já governadores e presidentes são responsáveis pela parte de executar e dar andamento a um governo. Só que temos que saber que temos funções diferentes para um presidente e funções de um governador. A Constituição brasileira prevê claramente quais são as atividades de um governador, quais são as funções de um presidente. Pensando que o governador tem muito mais ligações às suas demandas locais, mas também, por exemplo, como segurança pública. Isso sim são funções de um governador de estado. Enquanto a presidente tem as funções de toda a articulação nacional, bem como funções como saúde, que devem ser feitas e localizadas. Certo. Agora fala um pouco, na reta final a gente tem muitos debates. Qual é a importância dos debates, do enfrentamento pessoal ali, que eles são no mesmo ambiente, contrapondo ideias? Como você disse, contrapor ideias é o principal foco de um debate. Porque no debate é quando você consegue ter as duas frentes em diálogo. Porque ao assistir, por exemplo, só horário eleitoral, você primeiro escuta a versão de um, depois escuta a versão de outro. Durante o debate, você tem a opção de ter as duas opções em diálogo e em discussão. E aí sim você consegue formar uma melhor decisão, porque você poderá saber as falhas e os benefícios de cada um dos pontos. Certo, Paulo, muito obrigado pela entrevista. Então, muita atenção às dicas do Paulo para a gente ter um voto consciente e escolher bem os nossos representantes. Bruno Camargos para o Circuito FMG. Já é no próximo domingo o dia desse exercício da cidadania brasileira. Não deixe de votar. Vagas de estágio. Alexandre Decari já está aqui no nosso estúdio. Boa noite, Alexandre. Quais são as oportunidades desta quinta? Boa noite, Bremer. A primeira vaga que eu trouxe hoje é na Chemtech. A empresa procura alunos dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Computação a partir do 5º período. A bolsa de mais de R$1.000 com auxílios em saúde, alimentação e transporte. Para concorrer, basta enviar currículo para trilhadosucesso@trilhadosucesso.com. A segunda vaga é na Leme Engenharia. A empresa procura alunos de Engenharia Civil a partir do 7º período. A bolsa será combinada e conta com auxílios em saúde, transporte e alimentação. A carga horária é de 4 a 6 horas diárias e os interessados devem enviar currículo para marina.chaves@leme.com.br. A última oportunidade é para alunos assistidos pela FUNP. A Biblioteca da Faculdade de Medicina procura alunos de Belas Artes ou Biblioteconomia para atuar na conservação de livros. A bolsa de R$550, mais auxílio transporte. Interessados devem ligar para Fabienne ou Mona Lisa no telefone 3409-9732. E hoje é o meu último dia aqui no circuito e quem traz as vagas na próxima semana é a Júlia Alves, com todo o seu charme e elegância. Pois é, eu acompanhei a Júlia na redação e ela está preparando muitas vagas para nessa terça-feira da semana que vem. Vai ser um sucesso. Com certeza. Termina agora o Circuito FMG. A seguir, Renata Valentim e o programa Movimento. Boa noite e até amanhã.